Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. E vamos lá, né, comentar um caso aqui. Esse Mi 10T, ele estava pronto para sair, certo? E a gente teve que abortar o envio do aparelho porque ocorreu um problema. E a gente já vai explicar esse problema. Já vai saber por que a gente não conseguiu enviar o aparelho, né, como estava programado. Mas antes a gente vai saber exatamente o histórico do celular aqui, para a gente entender todo um contexto, certo? Em primeiro momento, esse aparelho é do Leandro. Ele já havia enviado um Mi 9 pra gente, então somos muito gratos, né? E a gente vê resultado do nosso trabalho quando o cliente lidar com o nosso serviço e quando ele precisa novamente do serviço, né, desse tipo de serviço, ele contata a gente novamente, certo? Então somos gratos, né, a essa escolha do cliente, certo? Então vamos lá, né? Eu deixei algumas anotações aqui, né, no caderninho explicando. Então eu vou passar para vocês agora qual era o sintoma desse aparelho aqui, qual era o problema dele, certo? Então é um Mi 10T. O cliente, qual é o relato do cliente, né? O cliente ele falou ali que o microfone estava com chiado. Para resolver essa questão do chiado do microfone, o que ele começou a fazer? Ele começou a usar o fone via Bluetooth, certo? Só que depois de um tempo, ele já não conseguia também cadastrar o fone Bluetooth no aparelho, certo? A respeito desse problema dele, né, é um problema frequente que esse aparelho tem relacionado ao áudio. Então não funciona o microfone, não funciona o P2, né? Apesar ele não tem P2, né? Mas não funciona a questão do áudio no USB dele se você tentar, certo? E ele costuma travar também no logo da MIUI, né? Ele fica reiniciando ali no logo da MIUI. Esse aparelho aqui, quando ele chegou na assistência, no primeiro checklist, ele passou no checklist, só não passou na questão do áudio, certo? Quando ele veio para minha bancada, o celular já quase não ligava mais, ficava reiniciando no logo. Quando ele terminava de reiniciar no logo, esse celular foi formatado pelo cliente. Ele chegava nas configurações ali da MIUI e pedia a senha. Você clicava no local para colocar a senha, ele não abria o teclado, né? Então você só conseguia ali via cabo ATG. Mas enfim, só para vocês saberem o comportamento. Então a gente fez o processo de manutenção do aparelho, certo? A gente fez ali o reparo na placa, fez todo o procedimento certinho, aí seguiu para mais uma etapa, né? Então quando o aparelho está, por exemplo, com a tampa traseira quebrada, dessa forma aqui, a gente pergunta para o cliente se ele quer trocar, certo? Mas não porque a gente vende a peça ou a gente tem a peça aqui, entendeu? É só para saber se o cliente quer trocar, né? Porque se ele quiser, ele faz a encomenda da peça e nos envia, né? Lembrando que raramente a gente compra peça, certo? Por quê? Porque o mercado de peças para smartphone, ele é muito ruim, certo? As peças, a maioria das vezes, tem uma qualidade muito baixa, então a gente acaba enfrentando muito problema no que diz respeito à qualidade desses itens. E se a gente ficasse dependendo desse tipo de serviço, a gente não conseguiria ser uma empresa 5 estrelas, né? Igual a Máximas Tech é hoje, porque o nosso trabalho é depender ali praticamente 90% da qualidade da peça. Considerando-se que praticamente não tem peças de boa qualidade no mercado, a gente não ia conseguir prestar um serviço de excelência. Então eu irei mostrar para vocês como é que ficou a tampa traseira. Então tá aí, certo? Ela encaixou bem, né? A gente observou que nessa região aqui, ela é um pouco esse furo, né? Esse furo aqui para poder entrar a câmera, ele é um pouquinho maior, mas assim, praticamente imperceptível. Todo o encaixe dela ficou muito bom, não ficou faltando. Né? Às vezes a tampa ela vem menor, ou às vezes ela vem maior, ou não encaixa. Mas essa daqui não, essa daqui encaixou certinho e é isso. Então o aparelho estava pronto para sair, então iniciamos ali o preparo da caixa, né, que vocês sabem como é que é, o padrão que a gente tem, certo? E quando eu peguei o aparelho, eu só desbloqueei a tela e ele apareceu essa imagem aqui, ó, essa imagem. Eu desbloqueei a tela e já apareceu essa imagem, como se o botão volume menos estivesse pressionado, né? No caso ele estava assim, ó, apareceu essa imagem, né? Por quê? O botão volume menos desse aparelho estava com problema, certo? Então vamos lá. Agora esse é o ponto que eu queria passar aqui para vocês, né? Algumas problemáticas em relação a isso daí. O celular foi feito checklist de entrada, certo? E foi encontrado problema só no áudio. A questão do botão, a gente tem um vídeo no canal do Mi Note 10
a gente vai deixar de exemplo para vocês. O botão estava ultra sensível, entendeu? Não, assim, não podia nem encostar direito no botão que ele ativava, certo? Porém, devido às condições mecânicas ali, né, de como o botão ele pode ser que essa falha ela seja intermitente, certo? Então, por exemplo, não foi pego essa falha no checklist. Então, qual a questão aqui? Que o celular, ele teve o checklist de entrada, ele passou, teve o checklist de saída, ele passou. Então a gente cola o celular, limpa ele, prepara para envio. Quando vai pegar o equipamento ali, né, que a gente deixa sempre em 100% a bateria, quando vai pegar o equipamento, a gente vê a questão do botão ali, do botão volume menos, no caso, acionando, certo? Nesse momento a gente entra em contato com o cliente, né, para informar o que está acontecendo. E qual a questão? O botão volume menos, primeiro, o botão volume menos, assim, essa falha do botão não estava no orçamento, certo? Outra questão, a gente falou com a de peça, né? O celular estava colado, não estava? O que a gente teve que fazer? Soltar a tampa traseira, certo? Essa tampa ela poderia trincar no processo. Se a tampa trinca, a gente teria que comprar outra tampa. Então vejam só todas as problemáticas aí. Outro ponto, o prazo. O prazo é para o aparelho ter saído na sexta-feira. Então, como ele apresentou a falha ali, certo? A gente teve que mudar esse prazo para poder realizar o reparo. Falando de tampa, pessoal, uma vez um cliente, ele era um Mi 9, certo? Ele estava com a bateria paralela, a gente fechou o celular, estava tudo pronto e ele pediu para trocar a bateria. Quando a gente foi trocar a bateria, a tampa estourou. Aí, nessa situação, né, mais uma vez, o custo fica para assistência, né? A gente não passa o custo da tampa para o cliente. No caso, é um prejuízo, né, em relação a isso daí. Então aqui poderia ter acontecido a mesma coisa, né? Um celular que estava pronto ali, apresentou uma falha depois do checklist, é uma falha praticamente impossível de você pegar essa falha no checklist de entrada, e a gente poderia ter além de todos esses problemas que a gente está citando aqui, né, de prazo, tampa traseira, falha não prevista no orçamento, né, a gente poderia ter um problema aqui da tampa traseira ter sido danificada. Aí, qual a questão aqui, né? A questão é que vocês se atentem, que as coisas não são simples, né? Então, tem toda uma problemática em volta disso. De qualquer questão que você tiver, existe toda uma problemática que você precisa lidar com o cliente, né? Então, aqui para vocês saberem, né? A tampa ela não estourou, certo? Ela está intacta. O botão, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é esse botão aqui, mas a gente tem vídeo no canal. O botão a gente compra, ele é assim, certo? E são vários. Eles são bem pequenos. Então a gente troca, né? Nesse caso aqui, como ele apresentou falha no botão volume menos, eu já troquei os 3 botões para evitar qualquer tipo de problema, certo? Então aqui a gente não cobrou esse do cliente, certo? A gente só avisa para ele do ocorrido. Essa é uma questão também que a gente entra em contato com o cliente, a gente fala, se o celular tinha alguma outra falha, é o momento dele falar assim, o botão volume menos estava de tal forma, o botão volume mais. Por quê? A gente revisa essa questão, entende? A gente faz a manutenção ali. O procedimento de troca do botão ele não é custoso, certo? Então dá para colocar isso dentro do orçamento. A questão é ter que refazer todo o processo. E como eu informei, a falha, pelo menos aqui dentro da assistência, ela era intermitente. Então eu nem sei se essa falha ocorreu com um cliente também em algum momento do botão ficar acionando sozinho. Então aqui no toque, né, eu não tenho como passar isso para vocês, mas o toque ele tá bem mais firme dos botões, né, dos 3 botões. Ele já não fica bambo, né, porque a membrana ela é extremamente nova, né, do outro botão, do botão novo. E é isso. E agora ele não fica mais com acionamento aí involuntário mesmo. Se passar o dedo aqui em cima, ó, não fica com esse acionamento involuntário, nenhum dos botões. Agora eu quero conversar com vocês, né, outro cenário. Imaginem só se a gente tivesse feito o procedimento de manutenção nesse aparelho, né, o procedimento todo nele, ele passa um checklist de saída, certo? Não apresenta falha nenhuma, a gente envia para o cliente e o aparelho apresenta falha. No caso do botão volume menos, que não estava no orçamento, que não apresenta falha aqui. Comentem aí como vocês acham que deveria ser o procedimento. Uma coisa que eu quero deixar clara é que esse é um cenário muito complicado.
muito complicado, porque a gente sabe que a prestação de serviço no geral ela é muito ruim. Então o cliente ele não entende dos mecanismos, não entende como é que funciona. Ele vai se questionar ali, né? Eu imagino que esse cliente não, né? Porque ele já trabalhou com a gente, né, anteriormente, então sabe o nosso padrão, né? Mas no cenário genérico, o cliente normalmente ele fica com o pé atrás porque ele sabe que a questão de prestação de serviço é muito complicada, né? Então vamos dizer que o cliente fala assim, não, vocês danificaram o botão. Entendeu? Vocês danificaram o botão porque o celular não estava assim, eu não mandei desse jeito, eu mandei com outra falha. E sendo assim, que não praticamente é impossível pegar essa falha no checklist de entrada, e era uma falha intermitente. Olha só o quanto de variáveis que estão aí em cima, né, dessa situação para tornar o caso extremamente complicado. Então como que você explica tudo isso para o cliente? Certo? Então, quando esse tipo de coisa ocorre com o cliente e o cliente já está lá, no caso, com o celular em mãos, né? E como a gente trabalha via correios, a gente informa todo o cenário ali, né? Tenta ser o mais claro possível e realiza o reparo, certo? Vamos assim, a gente abre ali um processo de garantia. Por quê? Porque seria muito mais custoso, né? É muito mais complicado você falar para o cliente ali, não fui eu que danifiquei esse botão, é uma falha intermitente, não sei o que, e cobrar pelo procedimento. Entendem? Então você cobrar por esse tipo de procedimento seria muito difícil, porque pode ser uma malícia da assistência, né? Essas coisas que ocorrem por aí. Então veja só, nesse tipo de cenário, qual a nossa ação aqui dentro da assistência? Não, a gente enquadra na garantia, né? Se, por exemplo, se o aparelho tivesse saído, a gente enquadra na garantia, explica tudo o que aconteceu para o cliente, para que ele saiba que a gente está sendo transparente nessa situação, né? E para caso isso ocorra em outra situação, né, com outra empresa ou novamente com a Masmastec, né, ele saiba ali como determinadas coisas funcionam, né? Inclusive, o intuito do vídeo, né, é mostrar exatamente todas essas variáveis para vocês aí, para vocês perceberem que as coisas não são tão simples, né? Para cada probleminha que ocorre ali, a gente sempre entra numa situação muito delicada para conversar com o cliente, né? Por conta de todos os cenários aqui citados no vídeo. Então é isso, pessoal. Aqui o aparelho ele está pronto, foi colocado película, ele vai ser limpado mais uma vez, né? A gente vai colocar aquele plástico de proteção no aparelho, na caixinha da Masmastec. Então é isso. Muito obrigado, Leandro, por ter confiado mais uma vez na Masmastec. Conte com serviço especializado e de excelência. Conte com a Masmastec. A solução existe.